E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio da AFX Trade e hoje nós vamos falar de um tema que para mim pode ser um pouco polêmico, porque eu mesmo já gravei vídeo falando sobre perigos de mesa proprietária e que no final das contas, né, as regras que essas corretoras colocam é justamente para que você não avance, né, em passar e não avance até mesmo quando você recebe uma conta real. Bom, então vamos lá. Diante de tudo isso, né, desde a época que eu gravei um vídeo, eu venho testado, né, algumas mesas proprietárias. E hoje a mesa proprietária que eu uso, eu gosto, tá? Eu não tenho nenhum link aqui, mas eu uso. É a Infinity Forex Fund, tá? Eu uso ela. Por que que eu uso ela e por que que o Flávio escolheu ela, tá? Primeiro passo é que ela permite você operar final de semana. Isso para mim é primordial. Por quê? Porque eu uso o meu robô Scalping, tá? Eu uso o robô Scalping V2 para gerar lucro nessas contas, ok? Uma coisa importante que você precisa entender: mesa proprietária é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. O que eu vejo é que hoje as pessoas estão entrando nas mesas proprietárias sem ao menos conhecer as regras que essas mesas têm. Então elas me chamam no privado querendo robô para mesa proprietária. Cara, robô para mesa proprietária, primeiro passo, você vai perguntar se a conta que você está adquirindo permite o uso de robô. Segundo, você vai perguntar também, né? E claro que eles vão te mandar uma documentação, respondendo tudo que você precisa. Mas você pergunta. Você vai perguntar se você pode ficar posicionado no final de semana. Você vai perguntar se você pode operar em horários de notícia. Você vai perguntar se existe regras de consistência e tudo mais, tá? Você vai ter que perguntar isso tudo. Não adianta você ir em busca de um determinado robô para querer usar ele em qualquer mesa proprietária achando que vai receber uma conta real e ali você ativa um robô e pronto, tá? Infelizmente essas mesas não vão permitir isso dessa forma, tá? Eu acho que uma mesa proprietária deveria sim, ela deveria impor o limite de drawdown máximo e o que você fosse fazer ali, e claro, uma regra de consistência de lote. Mas ficar impondo do cara negociar final de semana, ficar impondo notícia, isso é besteira. Mas tudo bem, então você precisa seguir o que está escrito nas mesas proprietárias. Bom, eu escolhi a Infinity Forex Fund porque elas permitem ficar posicionado, elas não estão nem aí se você negocia em horário de notícia, tá? E ela te dá também condições de você assinar mesas a partir de 50 mil dólares, 100 mil dólares, 200 mil dólares, 300, 500 e hoje elas têm até de 1 milhão. Por que que eu vou falar isso? Porque para você usar um robô de forma mais eficiente, você vai precisar de saldo na sua conta. Não adianta você pegar às vezes uma conta com 25 mil dólares e achar que ali você vai ativar um robô. Cara, é meio difícil. Por quê? Porque, primeira coisa, tá? Deixa eu fechar essa tela aqui para a gente analisar melhor. Eu vou te mostrar uma coisa muito importante aqui, que eu vou ativar aqui um robô aqui no teste aqui só para você ver. Por quê? Porque antes de eu usar o robô numa mesa, eu faço uma otimização, tá? Em cima dessa otimização de pelo menos um ano, eu tenho que procurar um setup que não deu um drawdown maior do que 5%. Então eu escolho um drawdown pequeno. Tá? A regra básica é essa: eu uso o Scalping V2 e busco um drawdown pequeno. Mas Flávio, como que você faz as regras de consistência? Então, a Infinity Forex Fund, ela exige que você cumpra a regra de consistência de lote, tá? Aonde você, mesmo fazendo um preço médio, você não pode, tá, negociar, não pode ter um lote maior, o dobro da média dos lotes. O que seria isso? Você pega o volume de lotes que você abriu e divide pela quantidade de negociações que você fez. Então você vai ter uma média do tamanho dos lotes. Você não pode ultrapassar o dobro dessa ordem da média. Por exemplo, se você achou que a média de lotes
é 1.0, então você não pode ter ordem maior do que 2.0 e nem menor do que 0.25. Então isso chama, isso aí é o ponto de consistência de lote, ok? Então isso é básico. Se você não tiver isso em um robô que vai negociar na Infinity Forex Found, você não vai conseguir usar, porque você vai fazer martingale aumentando os lotes de qualquer forma, e quando você mandar para fazer o saque, ela vai excluir as operações que estejam fora disso. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui agora, porque é importante que você veja com cada mesa que você quer negociar os detalhes. Mas o que eu quero te mostrar aqui agora, presta atenção, é o que você pode fazer com o robô Scalp V2 para que você consiga usar em uma mesa proprietária. Tá? O primeiro passo é saber todos os detalhes da mesa. E segundo passo, você precisa otimizar o setup. Tá? Eu tenho um vídeo aqui no YouTube ensinando você a otimizar. Então você vai precisar otimizar. E se a sua mesa proprietária tiver regra de consistência de lote, você vai pegar a regra, você vai ativar aqui essa parte de ativação, validação de lote, desconsiderar Magic Number, tá? Você pode deixar verdadeiro, e aqui você vai falar assim, ó, fator multiplicador banda inferior, você vai colocar o mínimo que eles colocam, e fator multiplicador banda superior, você coloca o fator multiplicador máximo, ponto. Isso aí eles vão te passar. Essa configuração que eu estou mostrando aqui é o da Infinity Forex Found. Isso aqui, ó, essa é a configuração que eles utilizam, beleza? Então eu deixo isso aqui, porque isso para mim é primordial. Se eu não colocar esses detalhes aqui, eu não consigo ter um setup que performa na conta e que eu consiga fazer saques. Beleza. Segundo ponto, pessoal, você precisa otimizar. Então você vai determinar um período aqui que você quer. Você vai usar somente aberturas de preço, ok? Time frame, pessoal, procura o maior time frame. Não fica inventando negociação em M1, M5, nada disso. É H1 por aí para ficar tranquilo. Você tem que negociar de forma tranquila. E outro ponto, seleciona um ativo que te favoreça ter lucro e tranquilidade. E não esqueça, teste pelo menos por um ano. Teste pelo menos por um ano. Uma coisa que você precisa ter em mente, tá, pessoal? Uma coisa que você precisa ter em mente. Não foque em lucro exagerado. Foque no menor drawdown que você tiver. Por exemplo, eu vou escolher esse setup aqui que eu gerei. Vou dar 2 cliques nele e vou rodar aqui para você. Eu vou mostrar um detalhe importante também que você precisa se antenar. Quando você entra em uma mesa proprietária, não me interessa o modelo da mesa, a marca da mesa, o dono da mesa. Vou só pausar aqui para eu falar com vocês. Normalmente a alavancagem da conta demonstrativa de teste é uma, e quando você pega a conta real, a alavancagem é outra. Por exemplo, a Infinity Forex Found, tá? Ela na conta demonstrativa é 1 para 100 e na conta real é 1 para 30. Então você tem que respeitar isso aqui também, tá? São detalhes. Quando eu falo que você precisa escolher o setup com menor drawdown, você vai olhar aqui na tela do gráfico do robô e ele tem que apresentar um drawdown máximo aqui de 5%. Eu vou te falar que você não vai escolher setup que tem um drawdown de 5%. Você vai ter que fazer isso que eu fiz aqui, ó. Você vai ter que escolher um setup com drawdown mais baixo, e quando você mandar rodar ele aqui no backtest, ele não pode ultrapassar 5%, ok? Então esses cuidados é que você precisa ter. Então se você pega aqui um setup aqui que está rodando, olha lá, ó, isso aqui é um exemplo de setup, olha lá, ó. Vamos ver, está subindo, tá vendo? Tá indo, tá? Chegou em 3.90. Aí, esse setup aqui provavelmente você não escolheria ele, tá? Por quê? Porque você precisa de um setup que durante o ano ele não tenha performado e chegado a um drawdown próximo a 5%. Você não pode deixar isso. O seu drawdown máximo ali tem que ser pequeno. Tanto que eu falo, se você pega uma mesa proprietária hoje, as assinaturas de mesa proprietária,
gira em torno, tá? Vamos falar de mesa de 200 mil dólares para cima, tá? Porque para mim o uso de robôs tem que ser em contas mais alavancadas. Não adianta você querer usar robô em conta pequena. Dificilmente você encontrará um setup. Mas você precisa dar foco em contas maiores. Então vamos pegar uma conta de 300 mil dólares. Uma conta de 300 mil dólares hoje, 200, vamos pegar 200 mil dólares. Você vai pagar em torno de 1.500, 1.600 dólares uma assinatura, certo? Ok. Então se você pegar hoje e colocar na ponta do lápis o que representa 1.600 dólares comparado a 200 mil, então você coloca 1.600 dividido por 200 mil, vezes 100, você tem 0,8%. Então você tem que fazer o seguinte, se a mesa proprietária que você estiver escolhendo te favoreça que você consiga um reembolso do valor pago, então no primeiro mês você vai focar para negociar, para buscar o seu reembolso. Se não, você tem que focar em no máximo 1% de lucro. Ah, Flávio, não, mas uma conta de 200 mil dólares eu não consigo fazer 10, 11%? Claro que não, você não vai. Você pode dar sorte de fazer, mas você não vai conseguir fazer. Então o que eu estou te mostrando aqui, pessoal, é que se você quer usar o robô Scalp em mesa proprietária, você vai ter que saber otimizar o robô. Se você não otimizar o robô, você não vai conseguir chegar em setup. Olha o resultado dele aqui de um ano. Ó. Na verdade foi um ano e um mês, né? Que ele pegou janeiro de 2024. Então se você olhar aqui no report, ele gerou 48 mil dólares de lucro, tá? Com um drawdown máximo de 3,56. Só que no gráfico chegou a um rebaixamento de valor de 4,98%. Então você precisa escolher um drawdown menor ainda, menor. Então assim, se você quer usar o robô Scalp, você vai ter que otimizar. E um dos passos para você otimizar é assistir o vídeo de otimização que eu tenho, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição, vou deixar o link aqui também para você acessar o robô Scalp. Então, você vai ter que fazer o seguinte, se você quiser otimizar, você vai selecionar a otimização, selecionar o período, vai determinar o saldo que você quer otimizar, né? Eu uso 300 mil pelo menos, mas se você quiser tentar com menos, você pode tentar com menos, aí 100 mil dólares. Ah, Flávio, eu quero tentar com uns 25 mil dólares. Você pode. Não sei se vai conseguir, mas você pode. Tá? Vamos supor que você queira 25 mil dólares. Aí você vai precisar colocar aqui um lote fixo aqui, né? Você pode chegar aqui, ó, e não otimizar essa parte e colocar sempre aqui 25 mil. Tá? Então significa que você sempre vai usar 0,01, que é o menor lote negociado. Então se você faz isso aqui e clica em OK e manda otimizar, né? Você vai provavelmente chegar nos resultados. Agora, será que você vai chegar em resultados com uma conta de 25 mil dólares a um drawdown máximo de 5%? Eu acredito que não. Tá? Você precisa de mais dinheiro. Então uma forma eficiente de você usar o Scalp V2 ao seu favor é usar em conta maior. Não adianta você querer pegar continha pequena e achar que vai otimizar para gerar lucro, tá? Eu acho muito pouco provável que você irá conseguir isso, tá? Aqui, ó, ele gerou aqui, ó, durante um ano, ó, um ano de teste, ó, numa conta de 25 mil, ele gerou 2.600 dólares de lucro. Talvez é um setup que serviria para você, talvez, tá? Mas é uma tentativa, ok? Mas é muito apertado. Veja que o lucro foi bem pequeno, chegou a um rebaixamento de 4%, então tem que aguardar, tem que deixar rodar, ok? Então, pessoal, esse vídeo aqui é para te mostrar que sem uma otimização vai ser muito difícil você pegar o robô Scalp e acreditar que um setup pronto vai rodar em qualquer mesa, não vai. Tá bom? Você precisa otimizar, você precisa seguir as regras da mesa, você precisa respeitar o que ela te pede para que você não se decepcione na conta real ao solicitar saque, tá? Porque a Infinity Forex ela
ela não vai bloquear a sua conta se você não respeitar o limite de consistência de lote. Mas ela vai negar o seu saque, ela vai chegar e falar assim, pô Flávio, você ganhou 10 mil dólares aqui, mas os lotes estão todos acima, fora da faixa aceitável. Então ela remove essas operações e aí as operações que sobraram com lucro e prejuízo provavelmente não vai te gerar nada. Então não adianta. Então é importante você respeitar. E a maioria das mesas proprietárias hoje exigem isso, que é consistência nos lotes, tá? E claro, se eu não me engano, a FTMO ela tem uma opção de swing trade, tá? Vocês podem dar uma olhada lá também. Se ela permite ficar posicionado, se ela permite você negociar em horário de notícia e ela deixa você trabalhar igual eu mostrei aqui na Infinity Forex, né? Você pode usar ela também. Então olhe isso, olhe os detalhes da mesa e aí sim, aí você vai, adquire o robô Scalp que gera setups. Agora, com certeza é muito mais fácil você chegar em resultados, né? Como é que eu falo assim? Com contas maiores. Não adianta você também aqui, ó, até mesmo porque senão fica pouca operação, tá vendo aqui, ó, 1.500 de lucro, 415 no ano inteiro, drawdown de 2,47. Tá certo que a assinatura de uma mesa de 25k é baixo, mas né, se torna algo que eu não gosto. Eu prefiro uma mesa maior que me dê mais margem de negociação e que me favoreça o uso de robôs, ok? É dessa forma, tá bom, pessoal? Então fica a dica aí, se você quiser usar o robô Scalp V2, você precisa otimizar ele, não adianta você correr disso, tá bom? Você precisa fazer isso, tá bom? Então é isso aí, um abraço e até mais.